O Ministério Público Estadual pediu as prisões preventivas dos suspeitos de assassinar o empresário Gilmário Alencar dos Santos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, lá em Olho d'Água das Flores. O principal suspeito na morte do empresário é um amigo pessoal que tinha uma dívida com ele. Quem vai trazer todas essas informações e explicar como tudo isso aconteceu é o repórter Bruno Protásio. Bruno. Os pedidos de prisões preventivas são para Bruno Barbosa Vilar e José Henrique Queiroz Barbosa, os dois acusados de assassinar o empresário Gilmário Alencar no último sábado na cidade de Olho d'Água das Flores. Segundo o Ministério Público, os pedidos são para garantir a ordem pública. Neste final de semana, o Ministério Público recebeu em regime de plantão o auto de prisão em flagrante de Bruno Barbosa e José Henrique pela prática do crime de homicídio de Gilmário. Esse crime é caracterizado pela barbaridade, pelo planejamento, pela premeditação com que os flagrados cometeram o crime. Os flagrados, eles deviam dinheiro à vítima e por esse motivo planejaram a sua morte. E por meio de uma emboscada, um dos flagrados asfixiou a vítima até a morte e depois disso conduziu ela até um lugar ermo, uma fazenda, no local onde haveria uma cisterna e jogou o corpo lá dentro. Depois ateou o fogo carbonizando o corpo da vítima para ocultar esse cadáver. Diante disso, considerando a periculosidade, considerando a barbaridade, os motivos fútil e torpe desse crime, bem como a demonstração de total desprezo pela vida e a sua periculosidade real à sociedade, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos flagrados. Posteriormente, o processo será encaminhado para a promotoria competente, para o juiz competente, onde se dará o devido encaminhamento. Do Vergel, Bruno Protásio. Muito obrigado, Bruno. E o que a gente espera é que realmente a punição seja a mais severa possível. Porque cada vez nós estamos vendo aí o desrespeito total, tá? Esse que nós estamos vendo na foto é a vítima, é o empresário, super querido, gente boa, conhecido na região, né? Super simpático, pacato. E tinha esse empresário de um lava-jato como se fosse um grande amigo, não é? E esse suposto grande amigo, por uma dívida, pediu 9, depois também parece que o genro pediu mais 9, enfim, ficou uma dívida de 18 mil reais. E exatamente no dia em que o empresário foi morto, ele foi exatamente cobrar essa dívida. Ele foi cobrar essa dívida. E ao chegar no Lava Jato para poder fazer a cobrança, ele acabou então sendo atacado no momento que conversava com esse empresário do Lava Jato, que seria o amigo dele, né? Enfim, ele, o genro e mais 2 funcionários que acabaram dando uma gravata e um mata-leão até que ele perdesse os sentidos e morreu esganado. Depois disso, o corpo ficou escondido no Lava Jato, depois foi levado numa Fiorino para um local para ser cremado, onde ninguém percebesse que tivesse acontecido. Depois o carro foi deixado, como vocês viram na matéria, deixado num posto de combustíveis para poder simular de que o empresário teria sido, inclusive, sequestrado. Não deu certo. A casa caiu, graças à astúcia da polícia. Na sexta-feira, a polícia conseguiu prender os suspeitos e localizar o corpo do empresário Gilmário Alencar. O repórter Neto Mota conversou com os delegados, Dr. Gustavo Xavier e Dr. Caio Rodrigues, que contaram como foi o sequestro da vítima até o momento do assassinato. Vamos acompanhar comigo aqui no Fenômeno Fique Alerta. Acompanhe. O corpo do empresário Gilmário Alencar foi encontrado carbonizado dentro dessa cisterna, na zona rural do município de Arapiraca, no agreste de Alagoas. A Polícia Civil chegou até o local depois que um amigo pessoal de Gilmário, apontado pelas investigações como principal suspeito de ter cometido o crime, assumiu a participação no assassinato. Ainda segundo a polícia, no último dia 24 de fevereiro, Gilmário foi visto pela última vez, quando saiu de casa no município de Olho d'Água das Flores. Ele teria dito à família que viajaria para Pernambuco, mas após isso não foi mais encontrado. A polícia chegou até os suspeitos depois que teve acesso a esse vídeo, que segundo as investigações mostra o amigo de Gilmário estacionando o carro da vítima em um posto de gasolina de Arapiraca. Segundo a polícia, a intenção era tentar convencer a família de que os sequestradores teriam abandonado o carro ali. Nesse outro vídeo, divulgado pela Polícia Civil, o amigo de Gilmário espera por um outro veículo.
uma Fiorino branca, que chega logo depois com o corpo da vítima, que teria sido morta por estrangulamento dentro do lava-jato do próprio amigo, com a ajuda de 2 funcionários dele. O motivo do assassinato seria uma dívida de R$18 mil, que os envolvidos teriam com Gilmário. O dono do Lava Jato, bem como o genro dele, deviam R$10 mil e o outro R$8 mil à vítima que foi morta na cidade de Olho d'Água das Flores. Percebendo, e unindo esforços com a equipe da DEIC que estava em Arapiraca, nós conversamos com o autor, o dono do Lava Jato, e ele confessou para a polícia o cometimento desse crime bárbaro. E ele salientou que na quarta-feira ele tinha planejado de forma antecipada com os funcionários a prática desse crime e com a promessa de pagamento de R$10 mil para cada um dos funcionários. Então a vítima chegou até o Lava Jato e lá chegando ela foi surpreendida pelo Caetano, que apontou uma arma calibre 12 para a cabeça da vítima, e depois disso o funcionário e o dono do Lava Jato pegaram a vítima, arrastaram para dentro do escritório e lá os 3 estrangularam a vítima até a morte. Na Fiorino branca, o dono do Lava Jato e os funcionários levaram o corpo de Gilmário até este local de difícil acesso em uma área de mata fechada. Lá, segundo a Polícia Civil, eles colocaram o corpo dentro desta cisterna e atearam fogo. Pegaram o corpo da vítima, lançaram em cima da carroceria da Fiorino e dirigiram-se até uma área de mata na zona rural de Olho d'Água das Flores. Lá chegando, a vítima foi jogada dentro de um tonel e queimada. Foi totalmente incinerada a vítima. Inclusive nós temos imagens desse tonel e ele foi ao local, incinerou a vítima. Os 3 levaram a vítima em cima de uma porta de madeira, colocaram ela dentro desse tonel, utilizaram gasolina. Depois o dono do Lava Jato retornou ao local e mais uma vez despejou óleo diesel e voltou a queimar com a utilização também de pneus. Ainda segundo o delegado, além de matar o empresário por conta das cobranças da vítima, a intenção dos criminosos era ficar com as joias, o celular de Gilmário e cobrar dinheiro da família dele. O próprio dono do estabelecimento mandou mensagens para a família dizendo que não era para acionar a polícia e para publicar que a vítima tinha sido localizada. Conduta essa que foi realizada pela família. A família informou, através das redes sociais, que a vítima tinha sido localizada, mas isso não ocorreu. No último sábado, a polícia prendeu o principal suspeito e dono do Lava Jato, um funcionário dele e um terceiro homem que teria facilitado a fuga do grupo. Já um quarto homem, que seria funcionário também do mesmo Lava Jato, morreu durante uma troca de tiros com a polícia. As buscas foram realizadas nos municípios de Olho d'Água das Flores e Arapiraca. Lá em Arapiraca nós tivemos um trabalho muito difícil por conta do local em que foi deixado o veículo. Apesar de ter sido num posto de gasolina, foi colocado em um local estratégico, onde praticamente ficava no ponto cego de câmeras. Então tivemos que fazer uma avaliação muito criteriosa de todas as imagens que a gente conseguiu coletar ali na região, até que conseguimos flagrar quem era o indivíduo que estava conduzindo esse veículo, e era o proprietário do Lava Jato. Identificamos também que ele aguarda até ser resgatado por uma pessoa, e a pessoa que o resgata estava conduzindo o próprio veículo do dono do Lava Jato. Então aí a gente conseguiu fechar o quebra-cabeças, a gente conseguiu realmente elucidar o crime a partir da avaliação dessas imagens. Os presos ficarão no sistema prisional de Alagoas e devem responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e latrocínio.